Então, se faz muito tempo que você não jejua, você precisa caminhar para o jejum. Porque talvez seja esse o motivo do teu espírito estar fraco. Talvez esse seja o motivo do teu espírito estar pesado. Talvez esse seja o motivo de você não entender o que você está sentindo, esse incômodo. Você até ora, você até lê a palavra, parece que falta algo. Jejum não é só orar, queridos. A nossa vida não é só sobre orar e ler a palavra. Nós precisamos estar na academia do Espírito. E entenda, eu não entendo de aparelhos, mas se eu malhar só para a perna, minha perna vai crescer. Se eu malhar só para o braço, meu braço vai crescer. Mas se eu não malhar para outras partes do meu corpo, não tem como crescer. Então, existem coisas que só o jejum faz na tua caminhada espiritual. Talvez você esteja orando, lendo, mas parece que o céu está fechado, parece que você não está entendendo, parece que você não está conseguindo ouvir o que Deus está falando. Você até sabe, você até está lá, você até está fazendo, mas parece que tem um bloqueio ali. E esse bloqueio chama sensibilidade espiritual. E a sensibilidade pelo Espírito, eu aprendo que ela vem no jejum. A sensibilidade, entenda, eu não estou falando para você que se você orar, você não vai ser sensível pelo Espírito, entenda. Mas a maneira que Deus me ensina a ser sensível pela voz dele, para você ser sensível no Espírito, você vai ter que diminuir os ruídos da tua carne. E como é que você diminui os ruídos da carne? O que são os ruídos da carne? As tuas vontades, os teus desejos, aquilo que você faz, as velas que você vê todo dia, as séries que você vê, a roda de amigo que você está todo tempo. Eu não estou falando que isso não dá para você fazer. Apesar de que novela eu não vejo mais já tem um tempo, um bom tempo, porque o Senhor me mostrou o que está por trás da novela quando Ele começou a abrir meu discernimento espiritual. Então, o discernimento espiritual não é que você ser forçado a sair de algo, você mesmo vai querer sair de algo, porque você vai conseguir enxergar por trás da tua visão natural. Então, quando você muitas vezes alimenta a tua carne, sabe? Quando você está todo o tempo ali vendo séries, quando você está todo o tempo ali na tua rotina intensa, que você não para ouvir a Deus, isso vai quebrando, queridos, a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. Os teus muitos afazeres, como Marta, como eu já trouxe lives aqui, e te digo mais, sabe? Todos nós passamos por isso. Todos nós. Todos nós temos que ter um momento que o Espírito Santo vai nos dando um freio, vai falando conosco. Mas isso precisa de sensibilidade espiritual, para você entender o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo fala, queridos, dentro de nós. Nosso Deus é Espírito. Então talvez você esteja orando e não esteja entendendo a resposta que Deus está trazendo para você. Talvez você esteja orando, você sabe que Deus quer falar alguma coisa, mas você não está percebendo o que é que Deus quer falar. Muitas vezes, queridos, pela preocupação em excesso na mente de pessoas. Muitas vezes pela preocupação do material em excesso, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou calçar, o que Mateus 6 fala. Sabe, esse excesso tem roubado pessoas da sensibilidade pelo Espírito. Então, quanto mais você se enche desses excessos, menos sensibilidade pelo Espírito você vai ter da voz de Deus falando com você. É por isso que tem pessoas que oram, mas não discernem. Tem pessoas que leem a palavra, mas não entendem. Porque para você entender a palavra, precisa do autor Espírito Santo. E isso passa por sensibilidade. Para você orar, você precisa não só orar, não só estar lá, mas também o Senhor quer falar. Oração e, sabe, palavra não é um monólogo que você está lá só. Você está falando só. Quando você ora, você não está falando só. É um diálogo, são duas pessoas se comunicando. Só que para você entender, você vai ter que ter sensibilidade pelo Espírito Santo. E aí entra o jejum. Porque o jejum, ele quebra a barreira da tua carne. O jejum, ele faz você mortificar a tua carne. Então, entenda. Então, quando você está numa rotina intensa, quando você está com muitas preocupações na tua mente, quando você está muito desejosa pelas coisas materiais, e não que você não queira, não tenha que ter vontade, entenda. Mas os excessos disso te roubam da sensibilidade do Espírito. Então, quando você vai orar, a tua mente não está lá entregue totalmente. Muitas vezes, quando você vai ler a palavra, você está ali, mas você quer sair dali porque você quer fazer alguma coisa. E muitas vezes isso acontece. Fecha essa sensibilidade pelo Espírito. Entenda. E aí tudo isso, esses excessos, acabam falando mais dentro de você do que a voz de Deus para você. É por isso que pessoas até oram, mas não entendem.
Pessoas até lê, mas também não entende. Entendeu? Então isso passa por sensibilidade espiritual. E outra coisa que eu quero falar sobre o jejum para vocês, que o jejum não é apenas você se privar de comer. Quando você vai para o jejum, você automaticamente você acha que é só você tirar o alimento. Então não foca nisso, porque o jejum é muito mais além do que isso. O jejum é o nosso, como eu falei, treinamento espiritual. O jejum não é greve de fome. O jejum não é você barganhar com Deus. Senhor, eu estou fazendo, então se o Senhor fizer, eu estou fazendo. Senhor, eu estou fazendo, então o Senhor tem que fazer isso aqui. Senhor, é uma troca que eu dou para o Senhor me dar. Não, não é assim jejum. Jejum não é barganha com Deus. Jejum não é greve de fome. Jejum não é você apenas parar de comer. Muda a tua mentalidade para isso. Mas jejum é treinamento para o teu espírito. E se você não estiver treinando o teu espírito vai ficar fraco. Se você não estiver treinando o teu espírito, você vai mais para as coisas da carne. Se você estiver treinando o teu espírito, você não vai conseguir resistir às tentações. Se você não estiver treinando o teu espírito, você não vai mortificar a tua vontade. Se você não estiver treinando o teu espírito, tu vai se sentir mais fraco. Se tu não estiver treinando o teu espírito, tu vai cair em ciladas. Se tu não estiver treinando o teu espírito, tu vai falar bobagem. Se tu não estiver treinando o teu espírito, tu pode cair nas coisas que o inimigo te oferece, nos banquetes que Satanás oferece. É por isso que muitas pessoas não têm controle, não têm domínio próprio do seu olhar. Por isso que muitas pessoas não têm domínio próprio do que fala, da sua língua. Por isso que muitas pessoas não têm domínio próprio naquilo que vai comprar. Por isso que pessoas não têm domínio próprio em se manter na sua casa. Por isso que pessoas não têm domínio próprio em se manter fiel. Por quê? Porque pessoas não estão jejuando. Pessoas não estão nem orando muitas vezes. Isso não é uma crítica para ti. É porque quando eu entendi que eu não poderia viver a vida que eu queria, mas a vida que o Espírito queria, as coisas começaram a mudar dentro de mim, queridos. Nós não podemos viver a vida que nós queremos tendo o domínio de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos deixar o domínio dele, entregar o domínio das nossas vidas verdadeiramente para ele. Entregar o domínio para Deus é você fazer as coisas que ele quer que você faça. E as coisas que ele quer que a gente faça está ligada às disciplinas espirituais, ao treinamento espiritual. Então, entenda. O fortalecimento pelo Espírito vem através desse treinamento, vem através das disciplinas, vem através do jejum e oração. Quando você atende mais à vontade do teu corpo, as comidas em excesso, você fica comendo em excesso, todo mundo passa por isso. Teve um tempo, eu percebo muito que o Senhor me chama quando eu começo a comer desenfreadamente. E todo mundo passa por isso, viu? Porque o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, é algo que quanto mais você está próximo dele, mais o Espírito Santo vai trabalhando em você. Quanto mais você está nas disciplinas espirituais, o Senhor vai trazendo você para mais perto dele. Isso não é barganha. Não confunda isso. Isso não é barganha. Eu faço se ele fizer. Ele faz se eu fizer. Não, não é. É porque, óbvio, se você se aproximar das coisas da carne, se você se aproximar fazendo as coisas da carne, a tua carne vai tufar, a tua carne vai inchar. Você vai ficar mais forte nisso. Mas se você diminui as coisas da carne, você se aproxima automaticamente das coisas do Espírito. Não é automaticamente, tá? Mas é você querer ir para as coisas do Espírito. Oração, jejum, palavra. Caminhar em obediência. Então, quando você atende à vontade do corpo, comidas em excessos, telas, muitas vezes desejos, né? Os vícios, você está alimentando mais a tua carne. E matando o teu espírito. Essa é a verdade. E aí você fortalece a tua carne e o teu espírito vai ficando o quê? Mais fraco. Ele vai ficando pesado. Ele vai ficando fraco. Mas quando você jejua, você está dizendo não para a tua carne e deixando o teu espírito mais fortalecido. Eu deixo essa palavra para vocês. Mas eu não iniciei falando jejum sem propósito, porque eu não faço nada aqui sem propósito. O Senhor me chamou desde ontem, né, há 10 dias de propósito. O Senhor nos chamou. Eu estou em um grupo com mulheres abençoadas e hoje de manhã o Senhor me ministrou para que eu estendesse para cá para vocês. Nós vamos iniciar esse propósito hoje, eu te convido a iniciar também. 10 dias, de 10 a 20, né? Nunca mais nós fizemos aqui, né? Nós fizemos jejum de Daniel aqui, nós já fizemos vários jejuns, mas já tinha tempo. Eu estava nos bastidores fazendo aqui, mas eu não tinha chamado vocês, mas eu preciso chamar vocês. São 10 dias, de 10 hoje estão 10, né? Do dia 10 até o dia 20. Nós vamos estar em jejum, em propósito. Então, como vai funcionar? Eu não vou dizer qual jejum você vai fazer. Aqui nas redes sociais eu já fiz playlist sobre jejum.
Então lá na playlist eu vou deixar conectado aqui na live abaixo. Assim que eu encerrar, me dá 5 minutos que eu conecto essa playlist aqui abaixo. E lá eu já ensinei como jejuar parcialmente, como jejuar total e como jejuar por propósito. Jejum que você pode tirar algo que você gosta. Então eu vou deixar essas opções para vocês aqui, tá bom? Você pode fazer um jejum parcial se você nunca fez, por favor. Faça algo parcial. Não vai fazer jejum total se você nunca fez, né? Entenda os seus limites. Então faça um jejum parcial. Você tira algum alimento da tua vida, você tira por um tempo, você se abstém por um tempo de comer algo. Então, exemplo do parcial. Eu tomo meu café. Lá tá explicando melhor, né? Eu só vou passar um resumão aqui. Eu tomo meu café às 7 horas da manhã, que é o caso aqui em casa. A gente toma antes do Davi para a escola. Então, eu tomo meu café 15 para as 7 da manhã. Eu vou tomar meu café às 9 da manhã. E essas 2 horas eu vou no ônibus, então eu vou escutando louvor, eu vou no carro, eu vou escutando louvor, eu vou, antes quando eu acordo, eu vou ler a palavra, passar um tempo lendo a palavra, o tempo é você que sabe do seu horário, mas jejum precisa ter palavra, oração e adoração, louvor. Então você precisa se conectar a isso. Então, você está na escola do Espírito Santo, então você decide jejuar, você vai fazer o parcial, então eu tomo café 7, eu vou estender para 9. Cleidiane, mas eu trabalho, é uma coisa com você, eu não sei da tua rotina. Eu não sei da tua rotina, eu estou te dando um exemplo, tá bom? Não, eu já sei fazer, eu vou fazer até meio-dia, isso fica opção sua, tá bom? Ah, eu já estou experiente no jejum, Cleidiane, então eu vou fazer um dia total, o outro dia parcial, fica ao teu critério. Cleidiane, mas eu não posso jejuar, porque eu estou tomando remédio, eu não posso jejuar porque eu estou passando por uma situação, eu não posso jejuar. Mas você pode tirar alguma coisa que você gosta. Então você não precisa ficar de fora. Você pode jejuar, se abster, mas também você pode tirar algo. O que você gosta muito? O que eu gosto muito? O que a Cleidiane vive falando que quando senta vai fazer com os amigos? Tomar café. Você pode tirar o café. Os paraenses, você pode tirar o açaí. Matou o paraense, né? Você pode tirar o açaí. Você pode tirar o que mais? O açúcar. Você pode tirar o açúcar, 10 dias. Você pode tirar o pãozinho. Pão. Você pode tirar o pão, deixa falando comigo. Você pode tirar o pão, entendeu? Você pode tirar alguma coisa que você gosta durante 10 dias. Cleidiane, eu gosto muito de ver novela. Tá valendo, tira a novela durante 10 dias. Não, Cleidiane, mas o personagem vai se encontrar. É isso que você tem que tirar. Tira aí a novela 10 dias. Não, eu gosto muito, sabe? Tira, só não prejudica o teu casamento. Não vai tirar o que tu não deve. Eu tô falando porque, queridos, tem pessoas que têm essa dúvida. No jejum, é você que está sendo chamado pelo Espírito, não é o teu marido, não é a tua esposa. Então, não tire o que você não deve, você está me entendendo como adulto aí, não tire. Você só pode tirar algo desse tipo se você fizer de comum acordo com ele ou de comum acordo com ela. Fora isso, você não tem autorização de Deus, não é nem meu, de Deus para você fazer isso. Você vai estar atrapalhando aí teu casamento, não coloca teu marido nesse negócio, tá bom? Então não tira o que você não deve. Tira o que você precisa, sabe? Que Deus, e Deus vai falar com você, viu? Deus já tá falando aí do outro lado, Deus vai falar, porque Deus já falou aqui. Então, você que não pode jejuar, você vai tirar algo, tá bom? Durante 10 dias que você precisa tirar. Você que pode jejuar, jejue, jejum parcial. Não, porque eu já estou acostumado a jejuar. Então, vou jejuar o jejum total. Só presta atenção, vigia. Não faz jejum total durante 10 dias. Ah, Cleidiane, eu já... Então, fica a teu critério. Eu só estou falando que você precisa ter prudência no teu jejum. Tá bom? Amanhã nós vamos falar provavelmente mais sobre esse assunto, que Deus está falando mais alguma coisa aqui, e amanhã nós vamos desenvolver mais sobre esse assunto. Então, eu vou deixar escrito aqui na descrição todo o comando do jejum pelo Espírito. Não sou eu que estou te mandando jejuar, é o Espírito Santo que me chamou e mandou eu estender para você. Então, se você quer sair do vício, como o nosso irmão colocou aqui embaixo, se você está passando por coisas, a tua língua está solta demais, tu precisa de mais domínio nessa língua, se você está tentando entender alguma coisa que está acontecendo na tua casa e você não está conseguindo discernir, se você sabe que teu espírito está pesado, você precisa colocar ele na academia para ser fortalecido, vem para a academia do jejum. Vai ser uma benção. Academia do jejum. Interessante. Academia do jejum. Vem para a academia do jejum.
tá bom? Vamos orar? Vai ser bênção, em nome de Jesus.